Hoje a gente vai mergulhar num assunto que mexe com todo mundo, o envelhecimento. Mas calma, a ideia aqui é outra. Vamos descobrir juntos o que a ciência já sabe sobre como viver mais, sim, mas principalmente viver com mais qualidade, com mais saúde e, olha só, com muito mais propósito. Para muita gente, só de ouvir a palavra envelhecer já dá um arrepio, né? Parece que é o começo de um caminho sem volta, ladeira abaixo. Mas e se essa ideia, que está tão enraizada na nossa cultura, estiver completamente errada? Pois é, a boa notícia é que a ciência de hoje está contando uma história bem diferente. Uma história muito mais otimista e, o melhor de tudo, cheia de possibilidades reais. Então, vamos juntos desvendar o que as pesquisas mais recentes mostram sobre o potencial incrível do nosso corpo e da nossa mente, não importa a idade. Ok, para começar, a gente precisa virar uma chavinha no jeito de pensar. O primeiro grande conceito é este: envelhecer não significa adoecer. É um processo da vida, uma fase tão natural quanto a infância, a adolescência, faz parte do pacote. E olha, isso aqui não é achismo, não. Como essa citação do próprio Ministério da Saúde deixa bem claro, é uma diretriz oficial. Entender de uma vez por todas que velhice e doença são coisas diferentes é o primeiro grande passo para a gente assumir o controle da nossa saúde. E a maior prova científica de que a gente não está programado para simplesmente decair tem um nome meio complicado, mas a ideia é fantástica: neuroplasticidade. Durante muito tempo, a gente acreditou que o cérebro parava de se desenvolver, mas hoje a ciência já provou, ele é super adaptável, ele pode criar novos caminhos e novas conexões a vida inteira. Então, o ponto principal aqui é quebrar alguns mitos. Aquela ideia de que a gente não aprende mais nada depois de certa idade? Mentira, a gente aprende sim. E a outra, de que neurônio não se regenera? Também não é bem assim. O nosso cérebro pode sim criar novos neurônios, um processo chamado neurogênese. Isso muda completamente o jogo, não acha? E o legal dessa história toda é que dá para simplificar. Pensa assim, ó. A plasticidade estrutural é como se o nosso cérebro estivesse construindo pontes novinhas em folha entre as ideias. Já a funcional é como se ele estivesse alargando e reforçando as pontes que já existem, sabe? Para a informação passar mais rápido e melhor. E nós podemos dar uma forcinha nos dois processos. Mas, né, não adianta nada ter um cérebro turbinado e pronto para aprender se o corpo não dá conta do recado. Um cérebro saudável mora num corpo ativo. Então vamos para o nosso primeiro pilar prático, o movimento. Guarda bem esse número da Organização Mundial da Saúde, de 150 a 300. Essa é a meta de minutos de atividade aeróbica moderada por semana. Pode até parecer muito, mas vamos ver que é bem mais fácil de encaixar na rotina do que parece. E essa imagem aqui diz tudo, né? A gente não está falando de virar atleta de ponta ou correr maratonas. O grande segredo é achar uma atividade que dê prazer. Pode ser dançar na sala, passear com o cachorro, cuidar das plantas no jardim. O que importa é se mexer e curtir o processo. E a OMS ainda lembra a gente que não é só o coração que precisa de exercício. É um combo completo. Precisa de exercício de força para manter os músculos e ossos firmes e também de equilíbrio, que é super importante para evitar quedas. É um cuidado de 360 graus com o corpo. Sabe aquela velha história de o que não se usa se perde? Pois é, para o nosso cérebro isso é lei. Então, vamos para o nosso segundo pilar, manter a mente sempre em atividade. Essa metáfora é simplesmente perfeita. Assim como qualquer músculo do corpo, o cérebro precisa de desafio, de estímulo constante para se manter forte, para criar aquelas conexões novas que a gente falou. É assim que a gente aproveita ao máximo a neuroplasticidade. E o melhor é que as formas de fazer isso são super acessíveis e, vamos combinar, até bem divertidas. Ler um bom livro, fazer palavras cruzadas, aprender um instrumento, uma língua nova ou simplesmente ter uma boa conversa com os amigos. Cada uma dessas coisas é um verdadeiro treino para o cérebro. Agora, a gente vai falar de uma coisa que muita gente acaba esquecendo, mas que tem um impacto gigante na nossa qualidade de vida e autonomia, que é o lugar onde a gente vive. A nossa casa. E aqui, olha, os números são um baita alerta. Dá uma olhada nesse gráfico. Os fatores ambientais, ou seja, aqueles perigos bobos dentro de casa, são responsáveis por mais da metade das quedas. E as consequências, como a gente vê aqui, podem ser muito sérias, afetando diretamente a independência da pessoa. E essa imagem mostra um dos grandes vilões que a gente tem em casa, o tapete solto. Parece tão inofensivo, né? Mas é uma verdadeira armadilha. A boa notícia é que resolver isso é simples e barato.
Uma fita dupla face, um tapete emborrachado, são pequenas mudanças com impacto enorme na segurança. O banheiro é outro ponto que merece atenção total. Como a gente vê nesse esquema, colocar barras de apoio, usar tapetes que não escorregam e garantir uma boa iluminação são coisas que não só evitam acidentes, como também dão muito mais confiança e segurança no dia a dia. Bom, já falamos do corpo, da mente, do ambiente. Mas está faltando uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Talvez a mais humana de todas, a nossa necessidade de estar conectado com os outros e de ter um propósito. Não tem jeito, nós somos seres sociais. A gente precisa de gente. O isolamento faz um mal danado para a nossa saúde mental em qualquer idade. Manter os laços com a família, com os amigos, com a comunidade, isso não é um luxo, é uma necessidade básica para o nosso bem-estar. E essa busca por um sentido maior pode vir de vários lugares. Este estudo aqui, por exemplo, mostra como a espiritualidade ou a religiosidade podem ser ferramentas poderosas para a gente lidar com os desafios da vida, trazendo mais satisfação e funcionando como um verdadeiro escudo emocional. Porque no final das contas, é isso que fica, né? Essa imagem aqui captura essa ideia. As conexões que a gente constrói, as histórias que a gente compartilha, o sentimento de fazer parte de algo. É isso que alimenta a alma. E assim a gente chega na grande conclusão da nossa conversa. Como está escrito aqui, não existe uma fórmula mágica, não existe um segredo guardado a 7 chaves. Envelhecer bem é, na verdade, a soma de um monte de pequenas escolhas conscientes que a gente faz dia após dia. O nosso futuro está, em grande parte, nas nossas mãos. E isso tudo nos leva a essa pergunta final. Depois de tudo que a gente viu aqui, sobre o corpo, a mente, a nossa casa e a nossa alma, qual pode ser o primeiro passinho? Qual pequena escolha pode ser feita ainda hoje para começar a construir um envelhecimento mais ativo, mais saudável e mais feliz? A jornada começa agora.